Então, o arquivo da prática em si é só um diagrama de classes. A gente vai estar fazendo aqui o mapeamento, o modelo do banco que a gente vai estar usando, que é esse banco aqui. Tem um SQL para inserir dados nesse banco, para o banco não ficar vazio. E tem as classes também. Para a gente não ter que fazer essas classes uma por uma na mão, a gente ia perder muito tempo fazendo essas classes. E não é o propósito aqui, vocês já fizeram orientação a objetos. Essas classes estão prontas também. Tem um diretório chamado modelo. Nesse diretório, vocês têm todas essas classes e essas enumerações que estão nesse diagrama. O que não está pronto é a parte do mapeamento. Então a gente vai fazer isso junto aqui. Para criar o banco, vocês vão abrir o arquivo do modelo, que é a extensão MWB. Ele vai abrir isso aqui para vocês. O banco que ele vai gerar, se vocês vierem nessa aba aqui, ó, vai ver que o nome do banco está Aluguel Carros. Como é que a gente gera esse banco? Lembra que isso aqui é só um diagrama entidade de relacionamento. Essas tabelas não existem ainda no banco. Então você abre o diagrama, vai lá no menu Database e faz um Forward Engineer. Vamos fazer uma engenharia aí para frente. A conexão é essa. Vai dando Next, Next, Next aqui. Ele já vai gerar o SQL que você precisa para criar essas tabelas. Next. Se deu tudo certo aqui é porque ele criou o banco. Aqui, se você já tiver com a aba da conexão aberta, não vai aparecer automático aqui. Se você for abrir essa aba agora, ela já vai estar com o banco correto. Como eu já tinha aberto antes, ele não apareceu por padrão. Então, tem que atualizar. Você clica nessas duas setas aqui, ó, que aí ele coloca, ele refaz essa... Ele recarrega os bancos que existem e aí vai aparecer o banco para vocês. Então lembra, esse 2 aqui é só porque eu já tinha um, para a gente poder criar junto aqui. Esse banco está vazio. Se vocês olharem as tabelas, ó, não tem fabricante nenhum. Está nulo. Ó. Não tem carro, não tem acessório, não tem nada nesse banco. Então a gente vai ter que colocar algumas coisas nele para não ficar vazio desse jeito. É aí que entra aquele arquivo SQL que está lá na prática. Ó. Inserções do banco de dados. Vocês vão abrir esse SQL. Vocês podem copiar esse conteúdo aqui, tá? Todinho. Dá um Ctrl C. E aí vem nessa aba da conexão e cola aqui dentro. Isso não rodou ainda, tá? A gente tem que executar esse SQL. O Workbench, ele executa o SQL que está aqui no banco que tiver selecionado. Como é que a gente sabe que tem um banco selecionado? Ele fica em negrito. O banco que está selecionado, ele aparece em negrito nessa listagem. Então, por enquanto, no meu, é esse aluguel carros que está selecionado. Eu quero mudar para o aluguel carros 2, no meu caso aqui. Eu vou clicar duas vezes nesse banco. Agora ele está selecionado, ó, ele está com negrito. Então, o Workbench, todo o SQL que rodar aqui vai executar em cima desse banco aqui. Ou você clica duas vezes no banco, ou você pode vir também, botão direito, no nome do banco, e setar como esquema padrão. Set as default schema. Também seleciona esse banco para vocês. Para executar o SQL aqui, se você clicar nesse símbolo, nesse botãozinho aqui do raio, ele roda o SQL. Então, como eu não tenho nada selecionado nesse texto, se eu clicar agora, ele vai rodar tudo que está aqui dentro do texto. Ou você faz isso, ou se você quiser também, você pode selecionar um pedaço desse SQL. Imagina que tem um monte de SQL aqui. Você pode selecionar um pedaço, ó, eu vou pegar só os fabricantes. Ó. Se você executar agora, ele roda só o que está selecionado. Então, se eu executar aqui, ó, ele rodou esse pedaço. Ele fez esse insert de 26 tuplas. 26 linhas aqui. Agora o meu banco está com fabricantes. Se eu vier na tabela fabricantes agora aqui, ó, e fizer um select, ó, ele achou os 26 fabricantes que eu acabei de inserir. Eu vou apagar esse pedaço e já inseri. Então agora, ó, o restante do SQL que está aqui, ó, como eu não tenho nada selecionado, se eu clicar no raio, ele rodou tudo. Ó. Ele fez as inserções de aluguel, acessório, modelo, carro, pessoa, policy. Tudo que estava ali dentro desse arquivo, ele inseriu para você. Agora, além do fabricante, eu já tenho os acessórios, ó,
já estão no banco. Eu já tenho aquele motorista, eu já tenho um aluguel, eu já tenho uma policy. Então ele já fez a inserção. Eu já tenho os modelos, todos eles no banco. Vamos abrir o Eclipse. Vamos lá, File, New, Projeto Maven. O archetype, por enquanto, vai ser aquele Kickstart mesmo. Então é Maven, Archetype, Kickstart. Aí seleciona o archetype do Kickstart do próprio Apache. 1.4 é a versão mais nova. Next. Group ID é como se fosse o identificador da sua empresa ou do seu grupo de trabalho, sei lá. Ou você põe o seu sobrenome aqui, ou a gente põe, por exemplo, sei lá, ProgWeb. Eu vou deixar como ProgWeb no Group ID. O Artifact ID é o nome do seu projeto. Esse projeto é uma locadora de carros. Então eu vou chamar aqui de locadora carros. A versão eu não vou mexer, o pacote eu vou deixar o pacote padrão que ele já deixou aqui. Que é progweb.locadora de carros. E aí dá finish. Ele vai criar esse projeto pra gente aqui, ó. Esse projeto que ele acabou de criar, como ele usou aquele archetype do Kickstart, ele vem com aqueles mesmos erros de sempre, ó. Tá com a Java errada. Então vamos lá no POM dele e vamos fazer algumas mudanças nesse POM. Começa pelo Java, não é 1.7, nós estamos usando aqui o 14, né? O que mais aqui? A gente não está fazendo teste unitário, então essa dependência do JUnit a gente pode tirar, ó. Eu vou deletar essas linhas da dependência. Essa seção de build todinha, eu não preciso dela. Eu vou deletar toda a build aqui, ó. Essa linha onde ele põe a URL também, isso aqui é bobagem, não existe um site para o projeto. Se tivesse, você podia colocar. Aqui não tem, pode deletar também. Esse POM, lembra? Não é porque eu mudei e salvei que já está sendo aplicado no projeto. Tanto é que o Eclipse continua mostrando aqui 1.7. A gente tem que vir no projeto, botão direito, Maven, e fazer um update do projeto. Para ele pegar essas informações e atualizar. E aí mudou, ó. O Java virou 14 e começou a dar erro. Por quê? Como a gente tirou a dependência de testes, esse pacote aqui todo de teste vai dar erro. Não existe mais a dependência que ele precisa. Como a gente não está usando ele para fazer testes, a gente pode apagar esse source teste Java. Botão direito, eu vou deletar ele inteirinho. Todo o source teste Java a gente apagou. E aí o projeto ficou igual, ou parecido por enquanto, com o que a gente já tinha feito. Ó. O que não tem aqui ainda nesse projeto? É o login. Então lembra, o login tem que colocar essas 3 dependências dentro dele. E como a gente está usando o Hibernate, tem que colocar as 2 dependências do Hibernate. Ó. Então eu vou copiar isso daquele projeto antigo, do projeto JPA, e vou colar aqui nas dependências desse projeto. Agora, o arquivo de configuração de login. Lembra que lá em source main resources, a gente cria um arquivo de configuração de como é que a gente quer o login. Eu preciso desse arquivo também no novo projeto. Só que o archetype que a gente usou não cria o diretório source main resources. Então a gente tem que vir aqui e criar esse diretório resources. Então aqui, ó, source main, botão direito, new, folder, resources. E aí você pode dar um Ctrl C nesse arquivo do outro projeto e colar ele no novo. O que tem que mudar nesse arquivo é só o nome do projeto, que agora é locadora carros. Fora isso, a gente tem que configurar o Hibernate, o JPA no nosso projeto. O Hibernate, lembra, é um diretório chamado metainf com um arquivo chamado persistence.xml lá dentro. Eu não sei se dá para copiar o diretório metainf, deixa eu testar aqui. Vou dar um Ctrl C no metainf e vou colar dentro de resources, de resources. Ah, ele aceita, ó. Pode fechar o outro projeto, o antigo.
E no persistence, aí a gente vai arrumar algumas outras coisas aqui, ó. Na verdade, uma coisa. O nome do banco mudou. Não é mais testes JPA. O banco que a gente criou agora é aquele banco aluguel carros. Deixa eu apagar o outro aqui que eu não preciso desse mais. Então eu tenho que arrumar no código aqui, ó. Ao invés de colocar testes JPA, o banco chama aluguel carros. Isso aqui é o nome da Persistence Unit. A gente não precisa mudar isso aqui não. Mas se você quiser, você pode pôr, por exemplo, locadora carros PU. Eu vou dar outro update no projeto. Maven Update Project. Pronto. O que ele não tem por enquanto é código. O único código que ele tem aqui é a classe app com o nosso Hello World colocado aqui. A gente nem precisa dessa classe. Você pode apagar a classe app.java aqui. Vai no source main Java e apaga o que tiver lá dentro. Só deixa source main Java. E aí vocês vão fazer o quê? Vai lá na prática, dá um Ctrl C no modelo, vai no source main Java e cola. Ah, os imports. Tá errado aqui, ó. Ele tá procurando acessório num pacote que não existe, ó. Dá Ctrl Shift O que resolve, ó. Tem que fazer isso em todas as classes, olha que ninguém merece, ó. A gente tem um projeto criado, já está configurado o login, o JPA, e a gente já tem as classes todas prontas aqui do nosso modelo. Então essas classes que a gente vai estar usando aqui, elas já existem. A gente só tem que fazer o quê? Essas classes elas não estão mapeadas para a gente fazer uso delas com JPA. Então a gente precisa fazer esse mapeamento de cada uma dessas classes. Vamos começar pelas partes mais fáceis, depois a gente pega as coisas mais difíceis aqui. Vamos começar pelas enumerações. Nós temos duas enumerações nesse sistema. Tem uma enumeração para o sexo e uma enumeração para a categoria. A pessoa tem sexo e modelo de carro tem uma categoria. Então a gente tem que fazer esse mapeamento dessas duas enumerações. Como é que a gente faz isso? A ideia aqui é que vocês vão lá no material e procura como é que faz mapeamento de enumeração. Está aqui, ó, mapeando enumerações. Tem um exemplo, ó, a categoria é uma enumeração, tá, o código dela aqui. Na hora de fazer o mapeamento, a gente vai na entidade e anota o atributo da enumeração com enumerated e o tipo da enumeração, como é que você quer que ele guarde esse valor dentro da tabela. Ele pode guardar como sendo uma string, ele pode guardar como sendo um número. No nosso banco de dados, nessa tabela que eu criei aqui do modelo do carro, por exemplo, ó, a categoria está guardando o texto, está guardando como se fosse uma string. Esses são os valores daquela enumeração categoria. Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai usar como sendo uma string. Então é só copiar esse @enumerated e aí vamos lá no código, no modelo de carro e vamos pegar o atributo categoria, ó, e eu vou colocar @enumerated antes da categoria. Vai vir com erro, porque tem que fazer o import aqui, Ctrl Shift O. Na hora de fazer import da parte de JPA, cuidado. Embora a gente esteja usando o Hibernate para fazer a implementação da JPA, nenhuma vez a gente vai fazer import com o Hibernate no nome. A gente sempre pega Javax Persistence alguma coisa. Então é esse Javax Persistence que eu vou estar fazendo o import aqui. Então eu fiz isso aqui no modelo de carro. Está feito esse mapeamento da categoria. Seria essa parte dessa ligação aqui, ó. Está mapeada já. Tem que fazer a mesma coisa para a pessoa. No sexo, ó. A pessoa tem sexo. A gente tem que fazer esse mapeamento também. Então eu vou lá na classe pessoa. E aqui, antes do atributo sexo, eu vou colar de novo, ó. Enumerated, enumType com string. O sexo da pessoa está guardando como texto, ó, feminino aqui. As enumerações eu nem mostrei, né? Tá lá, ó. A enumeração sexo é masculino e feminino. E a categoria tem essas categorias de carro aqui.
Mas na enumeração em si, a gente não faz mudança nenhuma. A gente só faz na hora de mapear o atributo que é uma enumeração. Essa ligação aqui, ó. Pessoa já tem sexo, modelo de carro já tem categoria. Está feito esse mapeamento. Vamos começar agora a fazer as entidades. As entidades a gente pode normalmente começar nas entidades que não têm relacionamento com outras classes. Por exemplo, o fabricante ele não sabe que o modelo do carro existe. A apólice de seguro não sabe que o aluguel existe. Ó. Se você olhar a seta do relacionamento aqui, ó, o aluguel conhece o apólice, o modelo conhece o fabricante, mas o contrário não existe. Então, o fabricante, a apólice, são classes boas para a gente começar. Mesmo o acessório aqui, ó. O acessório não sabe que o carro existe. Então, são entidades normais que a gente pode fazer o mapeamento. Vamos começar com o fabricante. Ó. Vamos lá na classe fabricante. Vamos fazer com que esse fabricante ele se torne uma entidade. Então, ó, ele não tem nenhum atributo aqui de relacionamentos com outras classes. Então, é só fazer ele virar uma entidade. Como é que a gente faz isso? Vamos lembrar. Ó. A classe tem que implementar serializable. Então, coloca lá implements serializable. Ctrl Shift O para arrumar esse import. Se ela implementa serializable, ele tem que ter um serial version ID. Então, para o cursor aqui em cima do nome e manda gerar um serial version ID. Ele vai gerar para a gente um código aqui. Ó. Ou você faz dessa forma, com o cursor parado aqui, ou você pode também clicar na lâmpada ali do problema, ó, que ele vai te abrir as mesmas opções, e aí você manda gerar um serial version ID. Ou você também pode apertar Ctrl 1 com o cursor aqui, que ele vai abrir a mesma janela para te dar as opções do que ele pode fazer para te ajudar. Já tem um construtor padrão, é outra parte que é importante ter aqui. O que mais ela tem que ter? Um equals e um hashcode. Então a gente vai ter que vir aqui no final do código, normalmente eu coloco aqui no fim, botão direito, vai lá em source, gerar hashcode e equals. Para você pedir para gerar o hashcode equals, ele vai te perguntar quais atributos você quer que ele leve em consideração na implementação. Nos nossos exemplos aqui, eu vou sempre usar só o código. Então, para mim, um fabricante é igual a outro se o código deles for o mesmo. Se tiver dois objetos fabricante, um vai ser igual ao outro se o código deles for igual. Então, eu vou selecionar aqui só o código e vou pedir para gerar. Aí ele vai implementar um equals e um hashcode e só leva em consideração o atributo código. Ó. O restante ele ignora. Para ser uma entidade, a gente vai lá na classe e anota ela com @entity. Ctrl Shift O. Lembra, nunca é do Hibernate, é sempre a outra. É Javax Persistence. Agora ele é uma entidade. Então a Hibernate sabe que vai precisar fazer persistência dessa classe no banco de dados. Se eu deixar dessa forma, o Hibernate vai procurar uma tabela chamada fabricante, com o mesmo nome da classe. Só que o fabricante aqui está com F maiúsculo. E se vocês olharem lá no banco, o fabricante está com F minúsculo. Não vai funcionar dessa forma. Então, eu não posso deixar o Hibernate tentar acessar uma tabela que não existe. Eu tenho que mudar o nome da tabela dessa entidade. A gente faz isso com outra anotação, que é o @table. E nesse @table, a gente define qual é o nome da tabela. O nome da tabela é fabricante. Ctrl Shift O, Javax Persistence Table. Só falta a chave primária. Quem que é a chave primária do fabricante? Lá no banco, se vocês olharem, dá para você ver por aqui, ó, que o código é a primary key, ó. Ou se você vier no diagrama também, lá no fabricante, se você clicar 2 vezes na tabela, ele te abre as informações da tabela, tá? Aqui em colunas, você consegue ver que o código está marcado como primary key. Então a chave primária dessa tabela para mim vai ser o código. Então aqui eu tenho que avisar o JPA disso. Eu tenho que vir no código e colocar um @id Ctrl Shift O.
Como só tem uma classe ID na biblioteca, ele nem perguntou qual que eu queria. Ele já fez direto o import, ó, quando eu apertei Ctrl Shift O. Então eu estou avisando, olha, o identificador dessa entidade para mim é o código. Só que esse código, não vou ser eu que vou inserir esses valores de código. Lá no banco, eu pedi para fazer autoincremento. Esse código é gerado pelo banco para mim. Sempre que eu insiro um novo fabricante, o próprio banco incrementa o código do novo fabricante, automático para mim. Então eu tenho que avisar isso também no JPA. Esse é o seu ID, só que esse valor, ele é um valor gerado pelo JPA. Então eu anoto ele com @GeneratedValue. GeneratedValue, eu preciso avisar qual que é a estratégia. Aqui, ó, deixa eu fazer de novo porque pode ficar diferente de vocês, ó. Se você digitar generated value inteirinho, ele não sabe dessa anotação. Então você tem que vir e dar um Ctrl Shift O. Aí ele vai ver que ele vai fazer o import para você. Outra maneira que você pode fazer, que é o que eu fiz a primeira vez, ó, eu comecei a digitar o generated e dei Ctrl espaço para ele preencher para mim. Aí ele me abriu uma lista do que eu posso usar. Uma delas é o Generated Value, que é a primeira opção aqui no meu. Se eu der Enter aqui, ele já termina de preencher a anotação e ele já faz o import. Então são duas maneiras de você fazer isso. Esse Generated Value eu tenho que configurar ele. Então eu vou abrir parênteses e aqui de novo, ó, Ctrl espaço. Por quê? Eu preciso escolher a estratégia. Então eu vou lá, Ctrl espaço, escolho aqui Strategy. Eu não lembro qual que é o valor que eu tenho que colocar aqui mesmo. Ctrl espaço de novo. Ó. Ele te mostra as opções. Auto, identidade, sequência e table. A gente vai usar, na maioria dos exemplos, identidade. Então eu vou escolher aqui o identity e vou dar Enter. Pronto, virou uma entidade. O campo nome eu não preciso fazer nada. Eu não preciso mudar esse nome, porque lá no banco já está com o nome. Está igualzinho o nome do atributo. Então eu não preciso fazer nenhuma configuração diferente aqui. A gente pode vir e arriscar aqui já, ó, que o fabricante está pronto. Quem mais é dessa forma? A policy. A policy é a mesma coisa. Se você for lá na classe a policy, vamos abrir ela aqui, ó. A policy seguro. Ó. A policy de seguro não conhece o aluguel. Então ele é só uma entidade normal. Vamos fazer o mapeamento dele aqui, ó. Mesmo esquema, sempre igual, gente. Vocês vão acabar decorando isso aqui, ó. Então, vamos fazer com que ela fique preparada para virar uma entidade. Ela tem que implementar o serializable. Então lá, implemente serializable, Ctrl Shift O. Se ela implementa serializable, ela precisa de um serial version ID. Pede para gerar um. Vocês vão ver que o número dele é diferente, ó. Ele gera o valor aleatório aqui, ó. Manda salvar. Já tem um construtor padrão, beleza. Eu tenho que ter um mesmo. Não tem equals e hashcode, então vamos gerar um equals e um hashcode. Botão direito, source, gerar hashcode equals. A gente não está usando todos os atributos, eu vou usar só código. Deixa selecionado só o código, pede para gerar. A classe está pronta para virar uma entidade. É a mesma coisa que a gente fez na outra. Ó. @entity, Ctrl Shift O. Javax Persistence. É uma entidade. Se eu deixar assim, ele vai procurar uma tabela chamada apólice seguro, com A maiúsculo e S maiúsculo. A apólice de seguro está como apólice underline seguro, com A minúsculo e S minúsculo. Então o nome da tabela está diferente. Temos que arrumar isso. Então eu vou colocar um @table e falar para ele, olha, a tabela chama apólice underline seguro. Ctrl Shift O, Javax Persistence Table. Quem que é a chave primária do apólice de seguro? É o código. Todas as tabelas estão a mesma coisa. Então eu vou lá, @id, com I maiúsculo. Só que esse ID não sou eu que vou gerar os valores, é o banco. Então, @GeneratedValue, você pode dar um Ctrl espaço.
Generated value, abre parênteses, Ctrl espaço, a estratégia, Ctrl espaço, identidade. E as outras colunas? Essas colunas tem que arrumar também. Se você olhar lá no diagrama, vocês vão ver que todas as colunas, ó, tá proteção, underline, causas, underline, naturais. Tudo minúsculo, tudo separado as palavras com underline. Que está diferente dos atributos da classe, ó. Tá tudo junto aqui usando o padrão do Java, usando a primeira letra maiúscula das outras palavras. Eu preciso arrumar todas essas colunas. Como é que a gente faz isso? @column. Essa anotação ela te permite mudar informações a respeito dessa coluna. Se você não coloca, ela usa o nome padrão. Por exemplo, o fabricante, eu não precisei fazer o nome. O nome já está correto lá na própria tabela. Aqui não, então eu vou ter que arrumar as colunas e avisar para ele, olha, o nome dessa coluna no banco é valor, underline, franquia, tudo minúsculo. Ctrl Shift O, já foi automático porque só tem uma opção. A gente tem que fazer isso para todos. Então eu vou copiar aqui para ficar mais rápido. O valor da franquia, a proteção de terceiro, proteção de causas naturais e a proteção de roubo, eu tenho que mudar os nomes. Todos eles vai ficar proteção, underline, alguma coisa. Aqui ficou proteção terceiro, minúsculo. Aqui vai ficar proteção causas naturais. Aqui vai ficar proteção de roubo. E aí está feito essa entidade. A gente pode vir aqui no desenho e riscar a apólice de seguro. Tem alguma outra classe que está na mesma situação? Tem. O acessório aqui, ó, ele não conhece o carro. Então vamos lá no acessório. E vamos fazer com que ele se torne uma entidade. Vamos preparar a classe. Implements serializable. Ctrl Shift O. Pede para gerar um serial version ID. O construtor padrão já está aqui. Está faltando um equals e um hashcode. No botão direito, source, generate hashcode equals, só com o código. Sempre só o código, tá? Tá pronto, tá preparado para virar uma entidade. Como é que faz para virar uma entidade? @entity, javax persistence entity. Se eu deixasse assim, ele ia procurar uma tabela acessório com A maiúsculo. Tabela com A maiúsculo não existe no nosso banco. Tá, o acessório aqui, ó, tá com A minúsculo. Consegui chegar lá. Acessório com A minúsculo, então eu tenho que mudar o nome da tabela. Senão eu nem precisava ter colocado @table, tá? O nome da tabela. Acessório com A minúsculo. Ctrl Shift O, javax persistence table. Quem é a chave primária? @id no código. Também é gerado automático. Generated value. Estratégia. Identidade. Os outros atributos aqui. Descrição é uma palavra só. Descrição é do mesmo jeito que já está lá na coluna. Então eu não preciso colocar o @column aqui. E aí está pronta essa entidade. Ó. E aí a gente pode vir e riscar. Acessório. E agora, o que mais a gente pode fazer que é simples de fazer? A parte simples e fácil acabou, que eram essas entidades que não têm relacionamento com ninguém. As outras todas têm relacionamento. Ó. O modelo, o carro, aluguel, o motorista. Vamos fazer a herança aqui. Ó. Vamos implementar a parte de herança. Vamos fazer esse mapeamento da herança. Vamos começar com a pessoa. Então, como é que a gente faz mapeamento de herança? Se você olhar lá nos slides, a parte 8 é justamente mapeamento de herança. Então, vamos abrir aqui.
Tem um exemplo no material da pessoa física e pessoa jurídica. Como é que é feito isso? Lembra que tem 3 maneiras de fazer mapeamento de herança. A gente pode ter uma tabela só para toda a hierarquia, você pode ter uma tabela para cada entidade, não é abstrata, para cada entidade concreta, e você tem o joined, que vai ter uma tabela só não, vai ter uma tabela para a superclasse e uma tabela para cada subclasse. E aí depois ele faz o join das informações quando ele precisa. Tem 3 maneiras de fazer isso. Nesse nosso exemplo, nesse banco aqui, quando eu mapeei a herança, vocês vão ver que só tem uma tabela, pessoa. Essa pessoa ela já tem todos os dados da pessoa, mais os dados do motorista, mais os dados do funcionário. Está tudo nessa tabela só. Então eu estou usando como maneira de fazer essa hierarquia de herança, usando esse tipo aqui, ó, single table. Essa é a maneira que eu estou usando naquele banco. Então a gente pode olhar no material, ó, como é que é feito quando usa single table. A gente vai na superclasse e coloca algumas anotações. Ó. Eu vou copiar daqui, pessoa, eu vou colar isso aqui. Ó. Então, ó, eu colei aquelas anotações aqui na pessoa. Vou ter que dar um Ctrl Shift O. Lembrando, sempre Javax Persistence. Ó. Javax Persistence, Javax Persistence. O que foi feito aqui? Olha, eu estou falando, tem herança, e a estratégia de herança é single table. Uma tabela só. Como é single table, eu preciso ter alguém, imagina só tem uma tabela pessoa, e ela tem que guardar motoristas e funcionários. Como é que eu sei que a informação que está nessa linha aqui é um motorista ou se é um funcionário? Tem que ter uma coluna nessa tabela para me dizer isso. A coluna que me diz que tipo de pessoa que eu tenho guardada aqui agora é essa coluna tipo pessoa. Ela tem que ser configurada também aqui, ó. É justamente essa coluna que faz a discriminação, a diferenciação entre uma pessoa e outra. O nome da coluna eu chamei de tipo pessoa e o tipo dessa coluna eu botei usando string. Porque eu quero que ele coloque um texto nesse valor aqui para dizer se é uma pessoa, no caso é um motorista ou se é um funcionário. Se você fizer lá um select na pessoa, vocês vão ver que tem uma pessoa aqui e lá no tipo ó, eu guardei motorista, eu guardei a string. Porque tem outras maneiras de guardar isso. Eu podia ter usado uma letra ou eu podia ter usado um número. Por exemplo, motorista é 1 e funcionário é 2. Ou então M é motorista e F é funcionário. Eu prefiro guardar como string. Por quê? Porque quando você vai lá no banco e olha, fica fácil você ver que tipo é a informação que está nessa linha aqui. Opa, é um motorista. Opa, é um funcionário. Então o mapeamento aqui, essa segunda anotação é justamente para dar o nome da coluna e dizer que você quer guardar como sendo uma string. O que mais? Essa pessoa, a gente não fez o mapeamento dela ainda. Se vocês olharem lá no material, essa pessoa ela tem que ser uma entidade. Ó. A gente não fez isso nessa classe aqui ainda. Ó. A gente colocou até a enumeração aqui, mas ela não é uma entidade ainda. Então vamos arrumar isso. Vamos lá, mesma sequência. Tem que preparar a classe, implement serializable, Ctrl Shift O. Tem que ter um serial version ID. Tem que ter um construtor padrão, ele já existe. Tem que ter um equals e um hashcode. Então vai lá em source, equals e hashcode. Eu só quero código. Está preparado para virar uma entidade. Para virar uma entidade, @entity. A tabela aqui, eu não quero uma tabela pessoa com P maiúsculo. Então nós vamos mudar @table, o nome, pessoa com P minúsculo. Ctrl Shift O. Está configurado como sendo uma entidade na tabela pessoa. Quem que é a chave primária da pessoa? Olha, é o ID.
é o código dela aqui, ó. Esse código também é auto-incremento, então generated value, a estratégia é identidade. Está quase pronto, já é uma entidade, a tabela está ok, a chave primária está ok. E as colunas, vamos olhar. O nome está ok, opa, data de nascimento não vai dar certo. Porque a data de nascimento da pessoa, se você olhar lá no banco, eu coloquei como data underline nascimento. Eu preciso mudar o nome da coluna, eu não posso deixar usar o padrão do Java. Então, @column, o nome da coluna vai ser data underline nascimento. Ctrl Shift O. O CPF está ok, o sexo já foi feito. Está feito o mapeamento. A gente pode vir aqui. A pessoa está pronta. Então ela e o relacionamento aqui com a enumeração está pronto também. E as subclasses? O que a gente faz nas subclasses? Olha lá no material. Lá nas subclasses, a gente marca como sendo uma entidade e a gente diz qual que é o valor que a gente quer colocar naquela coluna para dizer qual é o tipo da pessoa. Por exemplo, quando for uma pessoa física, eu quero que ele escreva física. Quando for uma pessoa jurídica, eu quero que ele escreva jurídica. Então a gente tem que botar como sendo uma entidade e botar esse discriminator value aqui, ó. Então vamos lá na classe motorista. Vamos arrumar ela primeiro aqui. Vocês vão perceber que já começou como dando problema. Por quê? Como ela tem herança de pessoa, a pessoa ela implementa serializable. Então, a motorista também precisa de um código. Eu não preciso colocar implement serializable. Já veio por herança, tá? Então eu tenho que botar aqui no motorista e pedir para gerar um código diferente para o motorista. Para tirar aquele problema daqui, ó. Então, manda gerar um código para o motorista. Ele já tem o construtor padrão, ele não tem um equals e um hashcode. Aí vamos pensar, eu preciso colocar um equals e um hashcode no motorista? Não, porque lá na pessoa já tem um equals e o hashcode pronto. Então, se já tem pronto aqui, o motorista já herdou. Quando eu fiz herança aqui, o motorista já tem um equals e um hashcode, que vai olhar o código. Se você precisar que ele olhe alguma outra informação, aí você podia sobrescrever o equals e o hashcode. No nosso exemplo, como para mim 2 motoristas são iguais se eles tiverem o mesmo código, eu não preciso fazer o equals e o hashcode. Então a classe está preparada para virar uma entidade. O que eu tenho que colocar? @entity, Ctrl Shift O, e aquela linha para botar um valor para diferenciar uma pessoa da outra. Ctrl Shift O também já foi automático, só tem uma opção. Só que eu não quero que ele escreva física, eu quero que ele escreva, por exemplo, motorista. Quando ele salvar um objeto dessa classe, vai naquela coluna tipo pessoa e escreve essa string para mim. Que é o que foi feito aqui no banco. Ó. A primeira pessoa que a gente salvou, ela é um motorista. Vamos olhar os atributos. Ah, eu não preciso colocar a chave primária aqui, professor? Não. A chave já veio de herança, a pessoa já tem o código aqui. Ó. Então o motorista já herdou o código também. Ah, e as outras colunas? O número CNH vai dar problema. Porque lá no banco, o número CNH está número underline CNH. Então eu tenho que arrumar isso aqui. Eu tenho que avisar para ele que a coluna chama número CNH. Ctrl Shift O. Essa coluna está pronta. Ah, e os aluguéis? Aí os aluguéis a gente não fez ainda. Porque os aluguéis é esse relacionamento aqui, ó, entre motorista e aluguel. A gente não chegou aqui ainda. Eu não vou nem riscar o motorista porque não está pronto. O que a gente fez, na verdade, foi a herança. Vamos arrumar o funcionário. Mesmo problema, como ele veio com herança, ele tem que ter um Serial Version ID. Então pede para gerar um Serial Version ID. Já tem construtor padrão. O equals e o hashcode veio da herança. Ok. Tem que virar uma entidade, então @entity.
E ele precisa daquela linha para dizer qual é o valor que ele quer que eu escreva naquela coluna da pessoa. No caso, como é um funcionário, eu quero que ele escreva funcionário. Ctrl Shift O. E as colunas aqui? Não, matrícula tá ok, é só uma palavra. É do mesmo jeito que está aqui no banco de dados, ó. Matrícula. Então não preciso arrumar nada mais aqui no funcionário. E aí fechou. Está uma entidade pronta já com a herança mapeada. Nesse caso aqui, a gente já fez a herança, né? E como o funcionário não tem relacionamento com ninguém, nenhuma das outras classes, a gente já terminou o mapeamento dele. Ele já é uma entidade, já está pronta, porque não tem relacionamento com nenhuma outra. A parte que era simples, a gente já tem pronta. As outras classes aí não tem como fugir, vai ter que implementar relacionamentos. Vamos começar com o modelo, porque aí o modelo conhece o fabricante. Vamos pegar a classe modelo carro. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Modelo carro. Ele não é uma entidade ainda, então vamos tornar ele uma entidade para começar. Prepara a classe, ó, implements serializable, Ctrl Shift O, pede para gerar um serial version ID, gerou um serial version ID, o construtor padrão já existe, ele não tem um equals e um hashcode. Vamos gerar um equals e um hashcode. Eu só quero que ele use o código para diferenciar um modelo de carro de outro. Pede para gerar. A classe está pronta para virar uma entidade. Vamos lá, @entity, Ctrl Shift O. O nome da tabela não vai ficar modelo carro igual a classe. Lá no banco, modelo carro, tá com tudo minúsculo separado com underline. Então vamos fazer isso lá no código. Eu vou avisar que a tabela, eu quero que ela chame modelo underline carro. Ctrl Shift O. Chave primária, @id, no código, também é gerado automaticamente. Então, generated value, estratégia, identidade. As outras colunas, tem que mudar algum nome? Não. A descrição está ok, fabricante está ok, categoria já está feito. O fabricante a gente vai fazer o mapeamento ainda. Porque se você olhar lá no desenho, o modelo do carro tem um fabricante. A gente já vai chegar nisso aqui. A gente vai fazer essa parte agora. Mas o restante está ok. Só faltou então o mapeamento do fabricante. Se você olhar no diagrama, eu estou falando aqui que o modelo do carro tem um fabricante. Mas um fabricante pode ter vários modelos. Então é um relacionamento de muitos para um. Muitos modelos de carro para um fabricante. Vamos fazer esse mapeamento aqui. Vamos lá no material. Se vocês olharem aqui nos slides, vocês vão ver que tem aqui ó, muitos para um. Lá no slide 3. Só que eu falei para vocês, ao invés de olhar essa parte de relacionamentos das classes nesses três aqui, vai no resumo, porque o resumo só tem o jeito certo de fazer, o jeito mais fácil da gente implementar. Aqui tem exemplos de como é que a gente não faria. Então não segue por aqui não. Vai lá no resumo de relacionamentos e pega pelo resumo. Porque aí no resumo tem só o caso correto. Ó. 1 para 1, quando é unidirecional, quando é bidirecional e assim por diante. A gente quer muitos para um unidirecional. Olha lá, muitos modelos para um fabricante unidirecional, só para daqui para lá. É exatamente o que a gente tem aqui. Ó. Muitas tarefas para um grupo. Como é que a gente faz isso? O grupo é o caso simples, ó, ele não tem relacionamento com ninguém, então ele é só uma entidade normal. A gente já fez isso. É o nosso fabricante, ele é uma entidade normal. A gente já fez esse mapeamento do fabricante. O que muda é no lado do muitos. Ele é uma entidade, a gente já fez isso, já tem chave primária. Falta só o mapeamento do lado do 1 aqui, ó. Essas duas anotações aqui, ó. Eu vou copiar.
Vamos lá em cima do fabricante. Vamos colar. Ctrl Shift O, já foi automático as duas. O que a gente só muda aqui? O nome. Lá no exemplo, era uma tarefa com um grupo. Aqui no meu código é o modelo do carro com um fabricante. Então, na verdade, essa coluna ela vai receber, não é o código do grupo, ela vai receber o código do fabricante. Então, a coluna dentro do modelo que vai receber a chave estrangeira do fabricante vai ser esse código fabricante, que é o nome que está aqui no banco. Ó. Se vocês olharem, ó, o modelo do carro recebe código fabricante. Ó, é o relacionamento que ele tem aqui com o fabricante. Ó. É essa coluna que é justamente o que a gente mapeou aqui. Ó. Esse join column é para isso. Many to one, porque é muitos modelos para um fabricante. E aí fechou o mapeamento do modelo do carro. Não faltou nenhuma outra coluna, não tem mais nenhum relacionamento aqui que tem que arrumar, só esse em relação ao fabricante. Então a gente pode vir no desenho, foi feito o relacionamento, e como esse modelo do carro não tem mais ligação com ninguém, ele já é uma entidade pronta, podemos riscar o modelo do carro. Quem mais está nessa situação aqui que a gente pode fazer? A gente podia fazer o aluguel, pelo menos essa parte em relação à apólice. Vamos pegar o aluguel e fazer isso. Então vamos lá na classe aluguel. Vamos começar a fazer ele virar uma entidade para começar. Vamos lá, preparar a classe, ó, implements, serializable, pede para gerar um serial version ID. Já tem construtor padrão. Eu preciso de um equals e um hashcode. Botão direito. Eu vou pedir para gerar os dois. Eu só vou olhar o código, então eu vou desmarcar todo mundo e marcar só o código. Está preparado para virar uma entidade. Para virar uma entidade, @entity, arrumo um import com Ctrl Shift O. A tabela não é aluguel com A maiúsculo, então eu vou lá @table, aluguel com A minúsculo, Ctrl Shift O. Quem que é a chave primária? É o código, então @id, e ele é um valor gerado usando a estratégia identidade. Então já é uma entidade, a tabela é essa, o código é a chave primária, é automático pelo banco. As outras colunas, aqui tem problema de nomes, porque tem mais de uma palavra, data pedido, data entrega, data devolução. Lá no banco, no diagrama, lá no aluguel, tá tudo separado, data, underline, alguma coisa, código, blá, 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 tudo separado com underline minúsculo. Então eu tenho que arrumar esses nomes. @column, o nome da coluna, data, underline, pedido. Ctrl Shift O. Eu preciso fazer isso na data do pedido. Eu preciso fazer a mesma coisa na data da entrega, na data de devolução, o valor total. O motorista é o relacionamento que a gente vai fazer daqui a pouco, a apólice também é outro relacionamento e o carro também. A gente tem que fazer esses três relacionamentos ainda para poder fechar a entidade do aluguel. Então virou uma entidade, mas ainda tem que fazer esses três relacionamentos aqui. A gente vai fazer os três ainda. A gente vai começar, eu tinha falado, né? Aluguel em relação à apólice. Porque aqui é 1 para 1. Ó. Um aluguel tem uma apólice, a apólice é sempre de um aluguel. E é unidirecional. O aluguel conhece a apólice não conhece o aluguel. Então vamos fazer esse relacionamento aqui. 1 para 1, unidirecional. Vai lá no material do resumo de relacionamentos. 1 para 1, unidirecional. Empregado vaga, só que no nosso exemplo é aluguel apólice. Como é que é feito 1 para 1 unidirecional?
O lado que não conhece o relacionamento é o lado mais simples. No caso aqui era a vaga. A vaga é só uma entidade. No nosso caso, era a apólice. A apólice não conhece o aluguel, então ela é só uma entidade. A gente já fez a apólice. O que a gente não fez é o outro lado. Ó, tem que ser uma entidade, e aí vem as anotações que a gente precisa. Ó. No relacionamento, a gente vai colocar o one-to-one e dizer qual é a coluna que vai receber a chave do relacionamento aqui. Eu vou copiar isso aqui. Vamos lá na apólice de seguro e vamos colar aqui, ó. Ctrl Shift O. Só precisa arrumar o nome, que aqui não vai ser código vaga, vai ser código da apólice. O código da apólice é que faz o relacionamento entre os dois. Se você for lá no banco, você vai ver o diagrama, você consegue ver isso, ó. A apólice de seguro e o aluguel. Está pegando o código do seguro e trazendo para cá como código da apólice. É isso que a gente fez aqui, ó, com esse join column. O nome da coluna que recebe a chave da apólice dentro do aluguel. O one-to-one porque é um aluguel para uma apólice. E aí esse relacionamento está pronto, ó, entre o aluguel e a apólice. A gente pode vir no desenho e riscar isso aqui, ó. Os outros dois a gente não fez, por isso que eu não vou fechar o aluguel por enquanto. O que mais a gente pode fazer aqui? Esses dois relacionamentos são bidirecionais, então vamos deixar eles para depois. Vamos fazer esse aqui de novo. Ó. Aqui é muitos para um. Ó. O carro tem sempre um modelo, o modelo tem vários carros. Então, muitos para um, unidirecional. O carro conhece o modelo dele, mas o modelo não conhece os carros. Então, muitos para um, unidirecional. Vamos procurar aqui. Ó. Muitos para um, unidirecional. Tá, então, muitos carros para um modelo. No exemplo aqui, muitas tarefas para um grupo. De novo, ó, o lado que não conhece o relacionamento é uma entidade simples. Nosso exemplo aqui era o modelo do carro. O modelo do carro já está pronto. A gente só precisa mexer realmente no carro. De que forma? Vai ter que ser uma entidade e tem que ter essas anotações em cima da parte que faz o relacionamento. Vamos lá na classe carro e vamos arrumar isso. O carro, ele ainda não é uma entidade, então a gente precisa primeiro tornar ele uma entidade. Vamos preparar a classe, ó, implements serializable, Ctrl Shift O. Precisa gerar um serial version ID. Gerei um serial version ID. O construtor padrão já está aqui. Não tem um equals e um hashcode. Vamos gerar aqui equals e hashcode. Vou desmarcar tudo e deixar ele selecionar só o código. Pronto. O que mais eu tenho que fazer agora? Já está pronto para virar uma entidade. Vamos lá, @entity. Ctrl Shift O. A tabela não é carro com C maiúsculo. Então, @table. O nome da tabela é carro com C minúsculo. A chave primária do carro é o código. E esse código é gerado automaticamente pelo banco, usando a identidade. O que mais? As outras colunas, placa, chassi, cor, tá ok. O valor da diária vai dar problema. Duas palavras no banco deve estar diferente. Então aqui @column. O nome dessa coluna é valor diária. Ctrl Shift O. Os acessórios a gente não fez ainda. O modelo é o que a gente vai fazer agora. E os aluguéis a gente não fez ainda. Então é aqui que a gente vai botar aquele mapeamento. Ó. Eu vou colar aqui. Ó. Muitos carros para um modelo. Aqui não é código do grupo. Aqui é o código do modelo. Ctrl Shift O para arrumar os imports. Ou seja, a chave do modelo vai vir para dentro da coluna código modelo dentro do carro. Que é o que está aqui no diagrama. Ó.
código do modelo do carro veio para dentro do carro nessa coluna código modelo. É o que eu estou fazendo aqui nessa anotação, dando o nome para a coluna que vai receber a chave primária do modelo dentro da tabela carro. O que a gente fez foi esse relacionamento. Ó. O carro conhece o modelo dele. Essa parte de baixo toda já foi feita. O que mais falta fazer? Vamos lá. Aqui esses dois são bidirecionais, vamos deixar para depois. Vamos fazer esse aqui que é unidirecional. Um carro tem muitos acessórios e o mesmo acessório está em muitos carros. Muitos para muitos, unidirecional. Tá lá, muitos para muitos, unidirecional. O lado que não conhece o relacionamento, no caso aqui era o autor, ele é uma entidade normal. No nosso exemplo é o acessório, ele é uma entidade normal. Do outro lado é onde está o relacionamento, ele tem que ser uma entidade e a gente vai colocar essas anotações dentro dele. Vamos lá no carro, a gente já fez ele virar uma entidade, então eu não preciso fazer de novo. Vamos procurar aqui os acessórios, ó. Tá aqui, ó, é uma lista de acessórios. Eu vou colar as anotações aqui. Eu dei um Ctrl Shift F, ficou pior do que estava antes. Deixa assim que é mais fácil. Ctrl Shift O para arrumar. Aqui ó, é um relacionamento. Muitos carros para muitos acessórios. Ok. Quando é muitos para muitos, vai ser criada uma tabela no banco para fazer a ligação. Se você olhar no desenho, ó, o livro e o autor, foi criada uma tabela para fazer o relacionamento do muitos para muitos. No código aqui, no nosso, também vai acontecer a mesma coisa. Então eu estou anotando aqui, ó. Cadê? Eu apaguei alguma coisa aqui. Isso. Qual é a tabela que vai fazer essa ligação? Eu chamei a tabela, no exemplo lá era livro-autor. Aqui você pode pôr carro, acessório. Ou seja, a tabela que vai ligar um carro, os carros com os acessórios deles, essa tabela carro-acessório. Se você olhar no diagrama, o carro e acessório, essa é a tabela de ligação, ó, carro-acessório. Esse é o nome da tabela. Então esse é o nome que eu coloquei aqui, ó, carro-acessório. E aí essa tabela, como ela vai fazer a ligação das outras duas, ela recebe a chave tanto do carro quanto a chave do acessório. Então eu tenho que dar um nome para essas colunas na tabela carro-acessório para receber essas chaves. No exemplo, era livre autor. Aqui, quem é que vai receber a chave do carro? Eu vou chamar de código carro. E quem é que vai receber a chave do acessório? Eu vou chamar de código acessório. Então, o join column aqui é a que recebe a do carro e o inverse join column é o que recebe do acessório. Código carro, código acessório, e é justamente os nomes que foi colocado aqui. Ó. Quando recebe o código do carro é o código carro e quando recebe do acessório é código acessório. Está feito o mapeamento dos acessórios do carro. Muitos para muitos, nessa tabela aqui. E a gente pode vir no desenho e riscar os acessórios do carro. O carro eu não posso fechar ainda porque o carro ainda tem os aluguéis dele. Então a gente tem que fazer esses dois aqui primeiro. Vamos escolher um aqui. Vamos pegar carro e aluguel, porque a gente pode fechar o carro quando terminar. O aluguel é sempre de um carro, o carro pode ter vários aluguéis. Aqui, como não tem seta, é porque é bidirecional. Tá? Então, o carro conhece os aluguéis dele e o aluguel conhece os carros dele. Então, muitos para um, bidirecional. Vamos procurar aqui. O que tem aqui, na verdade, é o um para muitos bidirecional. E é outra maneira de ler. Ao invés de muitos para um, você pode pensar que é um para muitos bidirecional. Que é o que tem no material. Ó. Um para muitos bidirecional. No material eu botei as duas setas, mas não é comum ter as setas não, tá? Aqui, como os dois lados conhecem um ao outro, acontece mudança dos dois lados. Então, nesse exemplo aqui, um cliente tem vários pedidos. Então, do lado do muitos, no caso aqui do lado dos pedidos, tem que estar mapeado o cliente nesse exemplo. Ó. O pedido tem que conhecer o cliente. Então, está aqui o cliente. Muitos pedidos para um cliente. Então, vamos copiar essa anotação.
Vamos lá do lado do muitos no nosso código. No nosso exemplo, o lado do muitos é o lado do aluguel. Vamos lá no aluguel. Ele já virou uma entidade, tá ok. Tá aqui embaixo. Ó. Então, ó, no aluguel tem o carro. É aqui que a gente coloca. Ó. É muitos aluguéis para um carro. Quem é que vai receber a chave do carro dentro da tabela aluguel? Não é código do cliente, é o código do carro. Ctrl Shift O. Então, ó, muitos aluguéis para um carro. A chave do carro vai ficar aqui dentro. Ó. Vocês vão achar o aluguel. Tá aqui, ó. O código do carro vai vir para dentro da tabela aluguel, dentro da coluna código carro. Então está feito o mapeamento do aluguel para o carro. E do outro lado, mesma coisa, tem que ter um mapeamento. Aqui no caso era um cliente para muitos pedidos. Só que você não pode fazer, deixar só isso, só o ante, o many. Porque senão o JPA ele vai tentar fazer como se fosse esse mapeamento, de um para muitos, daqui para lá. Só que já está mapeado de lá para cá. Ó. O pedido já está ligado com o cliente. Se você fizer a ligação de novo, vai dar problema, vai começar a gerar aqueles relacionamentos que não era para existir, vai gerar umas tabelas que não deviam existir. Então eu tenho que botar o ante, o many, e avisar que já foi mapeado por um outro atributo da outra classe. Então a gente vai lá do lado do carro, procura lá onde está os aluguéis e avisa, ó, um carro para muitos aluguéis. O ante, o many. Coloquei aqui. Ctrl Shift O. Só que eu falo para ele, olha, esse relacionamento já foi mapeado. Por quem? Olha, do lado do aluguel, lá no atributo carro, já está feito o relacionamento, já foi feito o mapeamento. Então, esse atributo carro é ele que eu vou usar aqui. Ó. Dentro do aluguel, o atributo carro já está responsável pelo relacionamento. Então, lá no carro, eu não preciso fazer o mapeamento ocorrer normalmente. Eu preciso avisar que é um carro para muitos aluguéis. Mas ó, já foi mapeado por esse atributo dentro da classe aluguel. Tá? Tanto o aluguel para o carro, quanto do carro para os aluguéis. E aí a gente pode riscar aqui, ó. Aluguel para carro, carro para aluguéis. Como o nosso carro agora não tem mais nenhum relacionamento faltando, se você olhar lá na tabela carro, as colunas normais, todas elas que são relacionamentos, ó, acessórios, modelo e aluguéis, já foi feito o mapeamento. Então eu posso vir agora e fechar o carro. Só faltou motorista com aluguel aqui. Ó. Um para muitos, bidirecional, é a mesma coisa. Mesma coisa que a gente fez agora entre carro e aluguel, vai fazer agora entre motorista e aluguel. Então volta aqui no mesmo exemplo. Ó. Do lado do muitos, a gente põe essa anotação. Então vamos lá. Do lado do muitos, no nosso caso aqui, o motorista tem muitos aluguéis. Então do lado do muitos é o aluguel. A gente vai lá e cola. Muitos aluguéis para um motorista. É essa anotação que a gente colocou aqui. Qual é a coluna dentro do aluguel que vai receber a chave primária do motorista? Olha, código motorista. O código do motorista vai receber a chave primária do motorista dentro do aluguel. Isso aqui a gente fez de aluguel para o motorista. Então, se você quisesse ir fazendo por partes, a gente fez do aluguel para o motorista. A gente fez nesse sentido aqui, ó. Do aluguel para o motorista. Falta o outro sentido, que é do lado do 1 aqui. Vamos copiar essa anotação. Vamos lá no código. No lado do motorista, aqui nos aluguéis, eu vou colar o ante, o many. É um motorista para muitos aluguéis. Só que já foi mapeado. Quem mapeou? Opa, lá no aluguel, esse atributo motorista já fez o relacionamento. Ó.
Já está pronto aqui. Então, nesse atributo lá do motorista, já está feito o mapeamento. Ó. Eu estou avisando para ele. É um motorista para muitos aluguéis, mas já está mapeado por esse cara dentro dessa classe. E aí, com isso, a gente fechou de motorista para aluguel. Então, no desenho, é como se eu tivesse feito do motorista para os aluguéis. Então, a gente matou esse relacionamento. Como não tem mais relacionamento de motorista e não tem mais relacionamento no aluguel, a gente fechou as duas entidades. Então, se você olhar agora, o motorista, ele não tem mais nenhum relacionamento aqui. E no aluguel, ele também não tem mais nenhum atributo que não foi mapeado. A gente fez o mapeamento de todas as classes desse diagrama do nosso sistema para poder usar com o JPA. Vamos dar uma olhada no restante do código que tem aqui dentro. Eu não coloquei só as classes para vocês, que a gente usou agora. Eu também coloquei uma parte, deixa eu fechar isso aqui, com a parte de acesso ao banco. Por quê? Como é que a gente fez lá no primeiro exemplo? Ó? Projeto JPA. Nós tínhamos a entidade, cliente, e aí nós separamos vários testes. Ah, como é que escreve no banco? Ah, é assim. Como é que lê do banco? Ah, é assim. Tudo separado. Isso aqui fica ruim de trabalhar desse jeito, tá? Ao invés disso, o que a gente costuma fazer? A gente costuma agrupar as operações de uma mesma entidade numa classe só. É como se fosse uma classe responsável por manipular a entidade no banco de dados. Então, se você olhar lá no nosso código, vocês vão ver que tem um pacote chamado DAO. Esse DAO é um padrão de projeto. Ele vem de Data Access Object. É um objeto de acesso a dados. Então, é um padrão onde a gente agrupa tudo a respeito de persistir um objeto no banco de uma mesma entidade. Então, existe um DAO para cada uma das entidades que a gente tem no sistema. Ó. A ideia é que, por exemplo, sempre que eu quiser manipular carro no banco de dados, eu vou usar essa classe para fazer isso. Sempre que eu quiser acessar um fabricante no banco de dados, eu vou usar os métodos que estão prontos dentro dessa classe, para as coisas não ficarem separadas. Então, tudo a respeito de motorista vai estar dentro do motorista DAO. Ou seja, é um objeto de acesso a dados do motorista. É um objeto de acesso a dados do acessório e assim por diante. Como é que eu implementei isso aqui? É lógico que eu não fiz do jeito fácil. Aqui eu fiz do jeito mais complicado possível. Como é que fiz isso aqui? Ó? Eu comecei criando uma interface. Por quê? Quais são as operações comuns que a gente faz para toda entidade? Olha, eu preciso salvar no banco, eu preciso buscar, eu costumo pegar todos, eu costumo alterar alguma coisa, eu costumo remover alguma coisa do banco. Então eu criei aqui uma interface, eu chamei de Generic DAO. É um DAO genérico. Tá? É um DAO aí que todos os DAOs vão ter que ter essas operações. E aí eu listei as operações. Ó. Eu quero poder buscar todos, eu quero poder buscar pelo código, eu quero poder buscar, eu posso poder gravar, eu quero poder alterar, eu quero poder remover. Esse generic DAO, ele está usando aqui o generics do Java. O tipo não é fixo, eu posso mandar o tipo como parâmetro na hora de usar esse generic DAO. Então aqui esse T para mim é o tipo da entidade. Então, por exemplo, se eu pegar o DAO de aluguel, o aluguel DAO, e pedir para buscar todos, ele vai me devolver uma lista de aluguel. Se eu pedir para gravar um carro usando o carro DAO, eu vou passar um carro para ele e ele vai me devolver um carro. Então esse T é o tipo da entidade. Tá? O tipo ID é qual é o tipo do identificador dessa entidade. Por quê? Lembra que as entidades elas têm um identificador. Só que esse identificador pode ser long, pode ser int, pode ser string, pode ser vários tipos diferentes. Então esse segundo tipo aqui é o tipo da chave da entidade. Okay? Então eu tenho uma interface com os métodos comuns que toda entidade tem que ter. Com essa interface pronta,
Aí eu vou criar um DAO genérico para JPA. Essa classe, ó, JPA Generic DAO, ela implementa aquela interface. Então essa classe, ela implementa essa interface. Então ela tem que ter esses métodos aqui dentro dela. Só que essa implementação desses métodos é para usar no JPA. Então, se eu for usar JPA para fazer a implementação, é aqui que está as implementações usando JPA. Ah, professor, mas eu posso ter outro tipo de DAO genérico sem ser JPA? Sim, eu podia ter uma classe JDBC Generic DAO, onde eu uso JDBC para acessar o banco, ao invés de usar JPA. Eu teria uma outra classe específica só para implementar esses métodos usando JDBC. Nós não estamos usando JDBC direto, então eu só tenho o JPA Generic DAO aqui. Lá dentro, o construtor ele vai receber o Entity Manager, porque a gente precisa dele para rodar as nossas operações. E aí, cada um daqueles métodos, eu usei JPA para fazer alguma coisa. Ó. Quando eu quero buscar pelo código, eu faço um find do manager. Quando eu quero gravar, eu peço para fazer um merge. Para alterar, eu quero usar um merge também. Lembra que o merge pode fazer tanto persistência quanto alteração. Quando eu quero remover, eu vou chamar o remove. Então eu implementei cada um desses métodos aqui usando JPA. Buscar todos, por algum motivo, eu usei a criteria, que vocês adoram. Não precisava ter usado a criteria, podia ter usado a JPQL aqui também. Também dá para fazer. E é isso, tem um construtor, o construtor é só para receber o Entity Manager e descobrir qual é a classe do tipo da entidade. Não se preocupa com isso aqui não. Só que essa classe é uma classe abstrata. Eu nunca vou criar um JPA Generic DAO. Na verdade, o que eu preciso no meu sistema é um acessório DAO. Eu preciso de um carro DAO. Então, eu estou usando essa classe aqui como base para usar as outras, para gerar as outras. Então, por exemplo, o meu acessório DAO ele tem herança de JPA Generic DAO. Mas quando ele tem herança de JPA Generic DAO, ele herda todos esses métodos automaticamente. Ó. Então eu já consigo, dentro dessa classe, gravar, buscar, alterar, buscar todos. Esses métodos já vêm automático para mim aqui da herança. Eu passei para ele, ó. Você é um JPA Generic DAO da entidade acessório e a chave desse acessório é long. Então ele já sabe tudo isso lá dentro. Então essa classe já tem esses métodos implementados aqui. Mesma coisa no carro DAO. O carro DAO já tem herança do JPA Generic DAO. Então ele já é um carro, a chave é um long. Fiz isso para todos eles. Ó. Todos eles já estão prontos, já tem aqueles métodos. Então eu posso usar essas classes no meu sistema, ao invés de ficar usando os códigos perdidos lá. Não, a classe já tem os métodos prontos aqui para usar. Só que eu não parei a complicação aqui. Lógico que não. Tem que complicar mais um pouquinho. Como a gente tem controle de transação, e no controle de transação a gente pode envolver mais de uma entidade na mesma transação, essa transação tem que estar sob o controle de um Entity Manager. Tem que ser o mesmo Entity Manager para começar uma transação e finalizar uma transação. A única maneira de controlar isso entre essas classes de DAOs aqui é se tivesse uma classe responsável por fazer esse gerenciamento. Eu criei uma classe para fazer isso. Então, eu tenho aqui, ó, de novo, uma interface DAO Factory. É uma fábrica de DAOs. Essa é a classe que é responsável para criar os DAOs para mim e controlar a transação, a abertura de conexão e coisa do tipo. Eu coloquei os métodos que eu preciso desse DAO Factory. Por exemplo, eu posso precisar abrir uma conexão com o banco e aí gerar um Entity Manager. Eu posso precisar fechar uma conexão com o banco e finalizar o Entity Manager. Eu posso precisar começar a transação, finalizar a transação, abortar a transação. E no final eu preciso destruir a DAO Factory. Então essa interface é só para declarar os métodos. Então essa DAO Factory, essa interface, só tem essa declaração dos métodos. E aí do mesmo jeito, eu implementei um DAO Factory específico para JPA. Por quê? Eu podia ter um DAO Factory para JDBC.
se eu quisesse. Então ele implementa essa interface. Lá dentro, ele vai guardar uma Entity Manager Factory e a nossa Entity Manager. Então no construtor, eu estou passando aqui para ele uma string com o nome da Persistence Unit. Lembra que a Persistence Unit a gente chamou aqui de locadora de carros PU. Eu vou mandar para o construtor dessa classe aquele nome. Ele cria o Entity Manager Factory, tá? Associado com aquela Persistence Unit e guarda lá dentro. Quando eu peço para abrir uma conexão, eu crio o Entity Manager usando a fábrica. Quando eu peço para fechar a conexão, eu fecho o Entity Manager. Quando eu peço para iniciar uma transação, eu vou no Manager e inicio a transação. Aqui eu finalizo. Aqui eu faço um rollback. E aqui eu destruo, fecho o Entity Manager Factory. Então os métodos para abrir conexão, esses métodos todos estão implementados aqui, específicos para JPA. E para criar DAO, tem um método para isso. Como eu falei para vocês, para mais de um DAO participar da mesma transação, eles têm que estar usando o mesmo Entity Manager. Então, para organizar isso, só esse cara é capaz de criar a DAO. Tá? Eu vou chamar esse método do DAO Factory e pedir para ele, olha, cria esse DAO para mim. Ele vai lá e cria um DAO para mim, daquele tipo que eu pedi, e me devolve o DAO. Tá? Então, é essa classe que a gente usa para criar os objetos dessa classe aqui.